Olá, sou a Marta, sou do Porto, sou casada, tenho 2 filhos e uma a caminho e estou em CVX acho que há 9 anos. Entrei com o Pedro, meu marido, que já estava na CVX há mais tempo, e sou arquiteta. O meu nome é Bruno Almeida, sou pai de 3 filhos, quase 4, quando o filme passar já vão ser 4. Trabalho em marketing de vinhos, aqui no Porto, sou de Braga e estou à CVX há 15 anos, mais ou menos. A minha área de missão neste momento é a equipa regional da CVX de Braga, para a qual fui eleito em 2015, por há 2 anos. Olá, chamo-me Filipe Cabral, pertenço ao grupo Banho Maria, da região Alentejo. Vivo na bela cidade alentejana de Évora, sou pai tempo inteiro de 3 filhos, um rapaz e 2 raparigas. Trabalho na área da construção civil e dos projetos agrícolas. Adoro ser pai e gosto imenso do meu trabalho. Acho que devo muito isso à CVX, saber apreciar a vida e saber apreciar o que tenho. Os princípios de simplicidade e olhar como imitar a Jesus no dia-a-dia. Olá, sou o Vasco Siqueira de Carvalho. Sou mais conhecido na CVX por Vasco Archer, que é o meu nome de família. Há muito tempo que eu entrei para a CVX. Nem posso precisar bem o número de anos, mas usando como unidade a década, direi que foi há várias décadas, para terem uma ideia. O Carlos e a Magda, que alguns de vocês já nos conhecem, somos apenas e unicamente mais 2 filhos amados de Deus, que fomos abençoados com 3 filhos e que este ano também temos a graça de celebrar 25 anos de casados. E vivemos em CVX há 14 anos e somos ambos professores universitários. Olá, eu sou a Paula, sou casada com o Paulo há 33 anos, temos 2 filhas, vivemos em Abrantes e sou professora. Eu sou gerente industrial de uma empresa familiar. Numa determinada altura, sentimos necessidade de fazer mais com o Nosso Senhor e integramos aqui um CPM diocesano, que já fazemos há 14 anos. Esse CPM deu-nos um grande crescimento enquanto casal, mas ao mesmo tempo ia-nos responsabilizando e sentia eu, por um lado, a necessidade de saber mais sobre a teologia para fazer o melhor serviço, e a Paula sentia-se muito irrequieta. Sentia essa inquietude em relação ao meu estar com Deus. Eu chamo-me Eva Santos, sou filha do Coração de Maria e pela nossa forma de viver o nosso carisma, sou também professora numa escola pública. Eu estou neste momento na iniciação no Porto com a Diliana, que está também na equipa regional do Porto. Começámos este projeto há 2 anos, já se fazia em Lisboa e por isso também fomos auxiliadas pela partilha de experiência de Lisboa. E acho que é muito importante haver assim esta espécie de ano zero em que todos aqueles que querem experimentar a CVX podem fazê-lo numa experiência conjunta. Quando eu entrei para a CVX do Pedro, como já tinha dito, e o Pedro ajudava-me muito, funcionava um bocadinho como âncora para eu poder tirar dúvidas e perguntas, porque o impacto foi grande, o estilo de reuniões é muito próprio e eu vinha de uma experiência, de uma relação com Deus mais dinâmica, de muita atividade no Creu e participação em campos de férias do Cantil, e estava agora a conhecer uma experiência mais orante e mais diária. E portanto sempre fui pensando na importância, ao longo destes 9 anos, da importância do momento da entrada na CVX. Depois acho também que fui percebendo muito através do meu grupo dos Perdidos e Achados, onde estou há 9 anos, e de um grupo que depois acompanhei, um grupo de iniciação que acompanhei e fui animadora, de como às vezes para um grupo que já está numa caminhada pode ter algum impacto a entrada de uma pessoa nova, assim como para as pessoas que vão iniciar faz mais sentido fazerem com pares, com pessoas que estão na
na mesma situação. Fiz uma mini formação, acompanhei o Padre Sérgio numa reunião de CVX para ter uma ideia de como é que as coisas decorriam. E pronto, ao fim de pouco tempo comecei a ser guia de uma comunidade da Porta. De 2012 a 2014 fiz essa formação, pela qual estou muito grata, porque foi de facto uma ocasião extraordinária de revisitar os exercícios espirituais, de compreender a espiritualidade inaciana de uma forma muito interessante, porque muito encarnada, porque muito partilhada com os outros que estavam a fazer a mesma formação. Foi uma consequência um pouco natural de algum processo de discernimento, em termos, durante os exercícios espirituais para fora, que entretanto me nomearam para membro da equipa regional, e depois quando veio esse desafio senti-me um pouco já comprometido, entre aspas, comigo próprio a aceitar, que será uma forma de retribuir também aquilo que eu recebi da CVX ao longo de 13 anos, na altura. E depois também entusiasmado um pouco pelo guia e pelos membros do meu grupo, que assumiram em grupo que eu seria o representante deles na equipa. Eu aceitei esse desafio e, entretanto, fui eleito o presidente da CVX, da equipa regional da CVX em Braga. As filhas, e através delas, tivemos algum conhecimento acerca dos jesuítas e a Marta, a certa altura da vida, foi um ano para Coimbra, integrou uma CVX1 e nós contagiámos pelo espírito de alegria e por tudo o que ela aprendeu sobre Deus. Também no CPM e de todas as formações em que fomos, tivemos conhecimento de contacto com os jesuítas, quer na formação, quer com casais, os chamados casalões, e vimos ali uma alegria diferente, uma forma diferente de estar que nos foi contaminando. Entretanto, depois de tudo que a Marta nos contava sobre a CVX em que estava integrada, eu não sosseguei enquanto não arranjávamos uma CVX bem integrada. Portanto, nos fazia a Lisboa, Coimbra, onde quer que fosse, e então, através de uns amigos, conseguimos contactar a CVX, o padre responsável pela CVX, e surpresa nossa, fomos contactados para ir a uma reunião em Santarém. Na CVX tudo foi novo. A descoberta da espiritualidade inaciana, o convite para ir fazer exercícios, fomos ao rodízio, eu fui muito a medo, no silêncio, não sabia aquilo, onde é que me ia meter, mas fomos acolhidos na capela de Nossa Senhora da Estrada. É engraçado porque o nosso apelido é Estrada. Conhecemos o Padre António de Santana, que se tornou nosso amigo e mais tarde nosso diretor espiritual, e descobrir a espiritualidade inaciana e Jesus no meio de nós tem sido uma coisa completamente estonteante. Já estamos há 6 anos em CVX, na CVX Os Romeiros, com a nossa Teresa Cardoso, que é a nossa guia desde o início, e é para estar. Descobri a CVX em 2011, em 2012 entrei para o grupo e depois em 2013 fui convidado a ser co-animador, porque o nosso grupo é muito grande, juntamente com a Inês. Foi com a ajuda do Padre Hermínio e com a ajuda do Padre Fernando que tenho conseguido alcançar esta missão de ser animador. Muitas vezes olho para trás e vejo o quão difícil tem sido, mas mesmo nestas alturas apercebo-me o quanto tenho crescido. Foi uma decisão, não foi uma decisão muito clara, porque foi mais como um chamamento. E sempre senti que não estava preparado para o fazer, mas com a ajuda dele, da Inês e dos guias, acho que temos conseguido levar esta missão a bom porto. Eu achei que deveria, participando na comunidade, eu devia estar dentro dela. E como tal, fiz o meu compromisso temporário e como comecei a pensar que tinha que participar mais naquilo que era a minha comunidade, passados tempos, fiz o compromisso permanente. E então, nessa altura, percebi que também tinha que dar alguma coisa à comunidade. E a comunidade, aquilo que eu tinha que lhe dar, era parte do meu tempo e da minha vida.
E nessa altura aceitei, depois de ter feito o compromisso permanente, aceitei participar nas estruturas da comunidade e assumir alguns cargos que então me propuseram. Na mesma linha, quando a equipe regional me propôs ser guia, porque há muita falta de guias da CVX, eu achei que não podia recusar esta questão de transmitirmos a nossa experiência aos outros. É uma coisa que é absolutamente fundamental, não podemos ficar com a nossa experiência só para nós próprios. Ora bem, como estava a dizer a Magda, no meu caso concreto, como todas as coisas boas na vida, eu vim parar à CVX pela mão dela. Estamos casados há 25 anos e de facto tem sido assim, é o melhor projeto de vida que nós temos, tem sido o nosso casamento. Mas o nosso casamento tem sido, de facto, aquilo que nos tem movido para coisas muito boas. E uma delas é a CVX. Já estamos em CVX há 14 anos. Eu nunca mais me esqueço da primeira reunião de CVX que tive. Naquela altura não havia toda esta dedicação que as equipas regionais e nacionais têm para os grupos que estão a iniciar, não havia iniciação. De maneira que fui para a primeira reunião de CVX, não foi forçado, porque obviamente fiz por amor, mas fui depois de grandes insistências da minha mulher, da Magda. E a primeira coisa, não sabia bem o que era a CVX, nem sabia o que é que se pretendia, e nem estava muito interessado naquela altura, nem via o que é que poderia sair bem deste tipo de espiritualidade. E tinha uma espiritualidade bastante incipiente na altura e, portanto, não sabia, não estava alertado para aquilo que é a necessidade de nós fazermos a construção do nosso homem espiritual. E a primeira reunião que tivemos, a primeira coisa que eu perguntei foi quando é que terminava estas reuniões. E disseram, estas reuniões não terminam, isto agora é um caminho. E, de facto, aquilo que tem sido mais fascinante é que a CVX tem sido um caminho. A nossa vida em CVX é muito a confirmação de que é por aqui que se confirma em nós o plano de Deus. E no ano passado tivemos este feliz, depois de amadurecermos durante alguns anos, este feliz acontecimento de finalmente assumirmos com a comunidade de CVX um compromisso permanente de fidelidade a este espírito de construção espiritual, comunitária e missionária. E foi um dia muito bonito e desde aí temos reforçado ainda mais aquilo que são os nossos laços com a CVX. No meu caso concreto, para além da minha, já tinha animado o meu grupo, mas saí do grupo e estou este ano também a dar alguma ajuda na CVX Iniciação. O estar na equipa regional muda de facto completamente o prisma e a perspectiva que nós temos da própria CVX. É engraçado. Começou a fazer um percurso de 13 ou 10 ou 12 anos e depois, só ao fim de um ano em equipa regional, perceber que tudo o que vivemos para trás tem outro sentido. Porque, de facto, a missão levanta-nos um bocadinho do nosso lugar próprio e deixa-nos pensar que a nossa oração individual, o nosso programa que nós fazemos em CVX, até em relação com o nosso grupo, tem tudo um valor maior e uma transcendência maior e temos mais pessoas em todo o país, em todo o mundo a fazer o mesmo que nós. E por isso, de facto, isso reflete-se um bocadinho na minha própria relação pessoal com Deus, com os outros. Acho que esta palavra que nos é muito cara, que é a palavra da missão, tem outro sentido agora, depois de fazer parte de uma equipa regional. Se não fosse este caminho que Jesus me deu a escolher e que eu escolhi em liberdade e por opção própria, discernindo com a minha própria cabeça, eu, hoje em dia, não era de certeza a mesma pessoa que sou hoje. O bonito da CVX é que nos transforma interiormente e esta transformação depois reflete-se no mundo, reflete-se naquilo que nós fazemos no dia-a-dia. Olho para trás e vejo um trabalho como animador de CVX muito gratificante, pois mesmo nas alturas mais árduas vejo muito claramente o quão bom tem sido e o quanto me tem feito crescer. Tenho aprendido imenso e estou muito grato. Além disso tudo, consigo ter um conhecimento muito maior de Jesus, a quem quero imitar. É por isso uma missão muito gratificante e penso para o grupo também está a ser positivo, pois ainda não correram comigo. A minha experiência como guia não pode ser melhor
e é uma experiência que me tem dado muita alegria. Em primeiro lugar, pela relação com que fiquei com os companheiros que fizeram o meu curso de guias e que formamos hoje em dia uma pequena comunidade dentro da própria comunidade, com uma relação muito próxima uns dos outros. E depois este sentido de estarmos a levar aos outros aquilo que somos, que faz parte de nós próprios, que faz parte da nossa espiritualidade, é uma coisa que me tem dado uma grande alegria e para além da maior abrangência e do maior conhecimento com que fiquei da espiritualidade inaciana e com que fiquei da própria comunidade alargada. Portanto, eu acho que a minha experiência de guia, para mim, também foi um degrau que eu subi dentro da CVX e que me deu uma nova dimensão dentro da própria CVX. Houve um momento muito importante para mim na CVX, que foi a participação numa Assembleia Nacional de 2010, em que acho que foi o primeiro momento em que eu tive assim com a comunidade mais alargada. E houve uma participação ainda mais importante, que foi a do Franklin Ibanez, que era e é da Exco Mundial, em que falou sobre a CVX mundial, sobre várias comunidades, vários estilos de comunidades, e aquilo foi muito forte. Perceber que há gente em CVX por todo o mundo, gente rica, gente pobre, comunidades escondidas, à força, uma grande diversidade. Isso foi assim teve um impacto muito grande em mim. E acho que também levada por esta consciência mundial da CVX, fui percebendo realmente a força que a CVX pode ter como caminho, não o caminho, mas como um caminho possível. E por isso, desde sempre disse que se eu descobrir uma coisa boa, o que eu quero mesmo é poder transmitir isso aos outros. E por isso a minha vontade deste projeto de iniciação tem a ver com isso, com esse desejo, com toda a minha humildade e simplicidade, mas de levar uma descoberta muito grande e muito boa para mim aos outros. O projeto tem vindo a crescer em Braga, nós temos tido mais pessoas a aderir à CVX e interessadas. Fizemos alguma reformulação na ligação que havia entre os grupos e a equipa regional e desde o início que tivemos a felicidade de todos os animadores e os guias decidiram com a equipa regional fazer uma atividade mais afincada. E por isso temos encontros regionais todos os meses, que penso que é diferente do resto das regiões, onde temos encontros alargados, que englobam uma parte formativa, uma parte de Eucaristia e uma parte de convívio. As pessoas de Braga, por natureza, sempre foram muito ligadas entre si e por isso essa parte do convívio é muito importante, é muito salutar e faz parte, por isso, do nosso encontro. Todos os meses juntamos uma comunidade de 70, 80, 100 pessoas e fazemos este convívio entre os elementos CVX, as suas famílias e normalmente também as crianças. E o viver em CVX confirma muito que, de facto, Deus não nos quer preocupados, Deus quer-nos ocupados e Ele está ocupado connosco no nosso dia-a-dia. E, entretanto, esta nossa alteração, que nós às tantas nem damos por ela, acabou por contagiar quem nos rodeava, especialmente a Mafalda, a nossa filha mais nova, que o ano passado apareceu com a grande notícia que queria também integrar uma CVX e sentir o mesmo que a irmã, que eu, e especialmente o pai, sentíamos e que notavam uma enorme diferença na maneira de estar do pai. A Paula hoje é como animadora, é ela que prepara as nossas OVs e vê-se uma grande alegria neste seu crescimento também e nesta descoberta, neste ter que preparar as OVs e ter que rezar tanto. Eu, pelo meu lado, ao crescer também, cresci profissionalmente e dei por mim a fazer projetos e trabalhos que nunca eram pensados fazer. Hoje fazemos trabalhos e motivamos as pessoas e toda a gente se sente muito mais alegre. E é assim, a CVX é uma descoberta todos os dias, é uma descoberta que nos obriga a rezar, obriga-nos à disciplina e com ela nos tornamos mais completos
e achamos que fazemos melhor o serviço que Deus nos pede. Pelo menos sentimos mais essa alegria, sentimos mais o amor dele e sentimos que conseguimos contaminar mais pessoas à nossa volta e é isso que nós queremos, contaminar, e que haja pessoas que queiram também seguir este serviço. O nós pertencermos a uma CVX ou a uma equipa regional faz-nos pensar, e a mim pessoalmente, e acho que faz pensar um pouco a todos, em duas coisas essenciais. A primeira que é nós partimos do princípio e fundamento e percebemos que, em primeiro lugar, somos profundamente amados por Deus. Isso dá-nos uma responsabilidade, mas dá-nos também um olhar sobre a vida muito mais como algo, como um dom, como uma coisa gratuita. Isso faz depois, de facto, com que nós próprios, durante o nosso dia-a-dia, colocando Jesus no centro da vida, cuidemos muito mais da relação com os outros e obviamente que é isso que se pretende, seja uma coisa frutuosa, não é? Este sentir-se amado por Deus em primeiro lugar, antes de tudo. E depois também uma coisa que a mim me é cara, e penso um pouco em geral os membros da CVX, que é nós percebermos isto, que não é o tanto saber que nos satisfaz, mas gostar das coisas internamente, ou seja, procuramos no dia-a-dia coisas pequenas que acontecem com uma pessoa que a gente se cruza na rua, no comboio, com um nosso filho, um familiar, e levarmos isso à nossa oração, partilharmos com o nosso grupo e vemos que estes pequenos detalhes e o nosso cuidar a relação que temos com os outros todos os dias pode de facto fazer toda a diferença, e a vida de facto é muito mais gozosa nesse sentido. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, estive a acompanhar um grupo que começou todos juntos, do zero, com uma animadora, e houve no início assim, um sentimento muito forte de ver gente a começar um mesmo caminho, a começar uma prática de oração mais regular e eles a ficarem, assistir ao entusiasmo e a ver como percebiam que a oração rotineira tinha impacto nas suas vidas. E até assim, uma certa alegria e êxtase com esta coisa nova nas suas vidas. E assistir a isto foi uma graça muito grande, de perceber realmente como faz muito sentido.